magnitude 9,5. O dia em que a Terra se revoltou, o megaterremoto do Chile. País Chile. Região chilena de Biobío, cidades de Valdivia, Puerto Montt, Concepción, entre muitas outras localidades. Data: 22 de maio de 1960. Vítimas fatais e desaparecidos. Calcula-se que este número esteja entre 1.654 até 6.000 vítimas. Feridos: 3.000 pessoas. Desabrigados: aproximadamente 2 milhões de pessoas. Prejuízo: 550 milhões de dólares. Eventos: terremotos, tsunami, erupção vulcânica, inundação. Era um domingo de outono em Valdivia, muito chuvoso, tranquilo, dia 22 de maio de 1960. Naquele dia, aconteceu algo extremamente inesperado. Foram instantes de muita destruição, de muito desespero. Foram 2 terremotos, um tsunami de ondas imensas que atingiram esta cidade entre outras e que depois viajaram pelo oceano durante horas, destruindo e matando pessoas em outros países a milhares de quilômetros de distância. Um vulcão entrou em erupção e jogou suas cinzas sobre esta região e ainda teve a ameaça de um lago inundar toda Valdivia. Mas estes foram momentos que mudaram para sempre a maneira como a ciência entende o nosso planeta. Quem viveu aqueles dias jamais conseguiu esquecê-los. Esta é a história do terremoto de Valdivia, o mais forte em magnitude que tenha sido registrado em toda a história da humanidade. Quer saber como tudo isto aconteceu? Assista este vídeo agora, veja todos os detalhes deste mega desastre e compreenda como a natureza implacável agiu naqueles dias tensos. O Chile e sua relação com a Terra. Para entender o que aconteceu naqueles dias, você precisa primeiro entender onde fica o Chile e por que esse país carrega no seu DNA geológico uma tensão constante com o planeta. Chile é um país formado por uma faixa estreita de terra encravada entre os Andes e o Oceano Pacífico. Uma das regiões mais sismicamente ativas do mundo inteiro. Isso porque, bem ali, debaixo das águas do Pacífico, 2 das maiores placas tectônicas do planeta se encontram de frente, a placa de Nazca e a placa sul-americana. Imagine 2 placas enormes que se encaixam e empurram uma contra a outra ano após ano, século após século, sem parar. A placa de Nazca mergulha sob o continente sul-americano, num processo que os geólogos chamam de subducção. E essa pressão acumulada, essa energia reprimida que cresce em silêncio por décadas, às vezes por séculos, precisa ser liberada de algum jeito. E quando é liberada, pode sair toda a energia de uma só vez. Foram registrados no Chile, nos últimos 200 anos, 97 terremotos com magnitude superior a 7 e ocorreram 18 terremotos com magnitude superior a 8. Alguns destes que apresentam magnitude acima de 8 fazem parte da lista dos maiores terremotos da história da humanidade. Os chilenos sabem disso e vivem com isso no seu dia a dia. O país já tinha sido sacudido inúmeras vezes antes de 1960. Em 1906, em 1922 e em 1939, quando um terremoto destruiu a cidade de Chillán e matou mais de 28.000 pessoas. Cada tremor que ocorreu no Chile era um lembrete de que aquela terra estava viva e que toda aquela beleza selvagem dos Andes e das costas do Pacífico tinha um preço. Ninguém, nenhum cientista, nenhum sismólogo, nenhum ancião com décadas de experiência poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. O dia anterior ao megaterremoto, tensão e pressentimentos. Era outono no Chile e o mês de maio de 1960 chegou com aquele frescor, muito típico do sul do país, com o vento suave e meio frio que descia dos Andes, chuvas constantes, o cheiro de lenha queimando nas casas de madeira colorida de Valdivia, o rio Cali Cali refletindo um céu cinza, barcos retornando ao cais do porto, com peixes e frutos para o mercado a céu aberto, as conversas tranquilas nas lojas e a vida seguindo seu rumo normal como sempre. Valdivia é uma cidade portuária do sul do Chile. Recebeu este nome em homenagem ao conquistador espanhol Pedro de Valdivia, que fundou um povoado naquele lugar em 9 de fevereiro de 1552 com o nome de Santa Maria la Blanca de Valdivia. Pedro de Valdivia foi o primeiro governador do Chile colonial, indicado pelo rei da Espanha Carlos I. Fundou, entre tantas outras, as cidades de Concepción em 1550, mas já havia fundado Santiago em 1541, que é hoje a capital do Chile. Valdivia era uma cidade bonita e próspera que fica a uns 850 quilômetros da capital Santiago. Valdivia faz parte da história chilena, foi palco de batalha entre espanhóis e os indígenas da região, depois foi invadida e mantida por holandeses por volta de 1643. E hoje é conhecida pela sua arquitetura alemã, sim, alemã, porque ao longo do século XIX, colonos alemães se estabeleceram ali e deixaram marcas profundas na cultura, na gastronomia e na arquitetura. Em 1960, Valdivia era uma cidade universitária, vibrante e cheia de vida.
Mas a semana que antecedeu aquele domingo caótico não foi completamente calma, foi bem estranha. Primeiro, na região teve alguns pequenos terremotos, quase despercebidos por quem já estava acostumado com a terra sempre tremendo. O primeiro terremoto. Data: sábado, 21 de maio de 1960. Horário local: 6 horas e 15 minutos da manhã. Magnitude: 7,7 graus na escala Richter. Tempo de duração do primeiro terremoto: entre 1 minuto a 3 minutos. Na manhã de 21 de maio de 1960, um sábado, por volta das 6 horas e 15 minutos da manhã, a região foi sacudida por um terremoto consideravelmente forte de magnitude 7,7 na escala Richter. Uma intensidade que, em qualquer outro lugar do mundo, já seria considerada uma catástrofe histórica. Em algumas localidades como Curanilaui, Valdivia, Concepción, as construções racharam e pessoas assustadas correram para o meio das ruas e praças. O medo instalado nos olhos de quem já conhecia bem o que a Terra era capaz de fazer ativava o modo sobrevivência imediatamente. Mas o que aconteceu naquele sábado foi apenas o aviso do que estava por vir. A natureza, às vezes, manda sinais e na maioria das vezes nós não os entendemos a tempo. 22 de maio de 1960, a tarde do fim do mundo. O segundo terremoto. Data: domingo, 22 de maio de 1960. Horário local: 15 horas e 11 minutos. Magnitude: 9,5 graus na escala Richter, sendo este o maior terremoto em magnitude já registrado até os dias atuais. Tempo de duração do segundo terremoto: entre 10 minutos a 12 minutos. Eram 15 horas, 11 minutos e 23 segundos da tarde, no horário local. Foi exatamente nesse momento que tudo começou a tremer e que o mundo mudaria para sempre. A cerca de 570 quilômetros ao sul de Valdivia, a uma profundidade de aproximadamente 25 quilômetros abaixo do leito oceânico, a placa de Nazca cedeu. De repente e com uma violência inimaginável, uma falha de quase 1.000 quilômetros de comprimento se moveu de uma só vez. Foi a maior ruptura tectônica já registrada e documentada na história. Este terremoto foi considerado de intensidade extrema e a energia liberada naquele instante foi humanamente incompreensível. Todas as cidades entre Concepción e a ilha de Chiloé sofreram destruições devido a este terremoto. Mas o pesadelo estava apenas começando. Os sismólogos registraram uma magnitude de 9,5 graus na escala Richter. Às vezes chamado de grau 9,5, outras vezes chamado simplesmente de o terremoto mais poderoso já medido. Para você ter uma ideia do que esse número significa, a energia liberada por este único evento foi equivalente a 25.000 bombas atômicas como aquela que foi lançada em Hiroshima. Em questão de segundos, a região ao redor de Valdivia começou a sacudir, subir e descer vários metros. Prédios que haviam sobrevivido ao tremor do dia anterior desabavam como castelos de cartas. As ruas ondulavam como se fossem líquidas, grandes poças d'água se formavam no meio delas, vindas de dentro da terra. Isto ocorria devido à liquefação do solo por estar encharcado e tremendo muito. As árvores centenárias caíam como peças de um sinistro dominó. Pessoas não conseguiam ficar de pé de tanto que a terra tremia. Haviam locais em que a terra subiu mais de 3 metros e em outros ela desceu mais de 2 metros. Estas ocorrências sísmicas mudaram posições de desembocaduras de rios e até os cursos de alguns rios menores. Aqueles minutos de tremor extremo pareciam durar uma eternidade. Os sobreviventes descrevem terem ouvido um som que não se parecia com nada existente na natureza comum. Não era um trovão, não era uma explosão de um vulcão. Era um rugido gutural, profundo e constante que parecia vir do centro da própria Terra, como se o planeta inteiro estivesse rosnando. Um detalhe curioso é que em 1960 não existia uma rede de monitoramento sísmico como as que existem hoje. Naquela época, também não existia um sistema de alerta de tsunami, portanto, as informações sobre os terremotos e tsunamis eram totalmente inexistentes para as populações das cidades menores. As redes de monitoramentos atuais, espalhados em várias partes do planeta, só foram implementados, aperfeiçoados e tiveram mais investimentos depois deste evento catastrófico. A ideia de criação de um sistema de monitoramento mundial só ocorreu devido à percepção que alguns países tiveram, ou seja, que poderiam sofrer desastres naturais de grandes proporções, sem estarem geograficamente no mesmo continente onde o evento destrutivo inicial ocorreu. Todos os relatos apresentados neste vídeo são verdadeiros, históricos, documentados por jornalistas, pesquisadores, universidades e fundações de memória histórica do Chile, Havaí e Japão. Assista a alguns relatos de pessoas que estavam em Valdivia durante o terremoto. Uma sobrevivente chamada Maria Torres, então com 19 anos, descreveu o terremoto assim: o chão não parava de se mover. Eu tentava correr, mas caía sempre.
Minha mãe gritava pelo meu nome, mas eu não conseguia enxergá-la por causa da poeira que dominava o ambiente. Então eu pensei, o fim do mundo chegou. Outros sobreviventes falaram que sentiram e viram como Alejandro Munhoz Paredes, que era cozinheiro e estava com 27 anos na época. Trabalhava em um lar para 120 crianças órfãos. Naquela tarde de domingo, estava preparando sopapilas, um pão frito típico do sul do Chile, quando a terra começou a tremer. Ele relatou: as montanhas balançavam como se fossem de gelatina. Naquele instante, ordenou que as 120 crianças corressem para um campo aberto. Ele mesmo se agarrou a um pequeno arbusto enquanto via o edifício do lar balançar de um lado para o outro, achando que desmoronaria a qualquer momento. Depois do terremoto, tentou voltar para sua casa de bicicleta, mas o calçamento das ruas havia se aberto em fissuras de até meio metro de largura. As casas de tijolos e concreto tinham desabado. Quando chegou em casa, a família não estava, os bombeiros os haviam levado para um campo aberto por causa da ameaça de inundação do rio. Maria Soledade Salas era uma criança de 8 anos. Estava na casa de uma tia com seus irmãos, pois seus pais haviam ido ao cemitério colocar flores no túmulo da avó. Por volta das 3 da tarde, estavam brincando num quarto quando ouviram ruídos estranhos, daí vieram os primeiros abalos. Saímos para o jardim da frente. Eu estava com medo. As pessoas diziam que casas de cimento não eram muito seguras e nós estávamos em uma casa de cimento. A casa da minha tia se movia de um lado para o outro, assim como os postes de luz da rua. Depois do segundo abalo, mais forte, viu a caminhonete do pai chegando. Tentou correr para encontrá-lo, mas não conseguia caminhar, o chão não parava de se mover. Depois, quando tudo parou, seu pai a levou para ver o que havia sobrado da cidade. Ficou parada numa ponte vendo passar pelo rio destroços de todos os tipos, inclusive um chiqueiro completo com porcos que passava em disparada, levados pela correnteza. Nós fomos ver se havia algum ferido e ao chegarmos na praça central, ela estava lotada de pessoas e todas as ruas ao redor estavam destruídas. Mais tarde, ela testemunhou o colapso do hospital em frente à sua casa. Tudo ruiu, os doentes vagavam pelas ruas, era terrível, as pessoas gritavam e lamentavam. Vi uma mulher dando à luz no meio da rua. Não voltamos ao normal por pelo menos 3 meses. Ana Fuentes Vilegas, na época do terremoto, era uma estudante de 19 anos. Ana estava na rua, olhando os cartazes de cinema, quando o terremoto começou. Sua descrição é uma das mais vívidas de qualquer sobrevivente. Ela diz: as árvores da praça moviam-se intensamente de um lado para o outro, como se varressem o chão. Os paralelepípedos da calçada saltavam do chão como se fossem projéteis. Ela viu feridos chegando à praça central, sendo atendidos por médicos diretamente na grama porque os hospitais estavam destruídos ou estavam inacessíveis. Não existiam barracas, não existiam kits de primeiros socorros para uma emergência como aquela, tudo era improvisado. Edita Munhoz era uma criança de 9 anos, morava no centro de Valdivia. Edita estava a poucos metros da igreja São Francisco e da praça central. A família se preparava para comemorar o aniversário do seu irmão. No início do terremoto, todos corremos para salvar nossas vidas. Depois veio o tremor maior e era tão forte que ninguém conseguia ficar de pé. Nos dias seguintes ao terremoto e ao tsunami, a família dormiu em sua casa no andar térreo da edificação. Na verdade, ninguém conseguia dormir porque a terra tremia o tempo todo com as réplicas. Com medo, alguns vizinhos montaram barracas no meio da rua. Um mês depois, viveram o terror do Rio Azo quando o lago Rio ameaçou inundar toda a cidade de Valdivia. Bairros inteiros ficaram ilhados pelas águas durante semanas. Renato Jara era um jovem de 23 anos. Renato trabalhava no Teatro Cervantes trocando rolos de filmes quando o terremoto surpreendeu no centro da cidade. Ele disse: eu não sabia para onde ir. Segurou-se firmemente à parede de um edifício. Viu com os próprios olhos o relógio do quartel dos bombeiros desabar e uma casa na esquina do teatro achar e literalmente se abrir e se fechar como uma boca. Graças a Deus, aconteceu num domingo, senão muito mais gente teria morrido. Semanas depois, quando ocorreu o Rio Azo que inundou os bairros baixos, Renato se tornou um herói improvável. Junto com a sua irmã Rita, passou a fazer entregas de mantimentos de barco pelas ruas alagadas da cidade, navegando entre casas, postes e destroços, como um entregador fluvial. Um amigo seu, que morava em uma ilha, simplesmente desapareceu junto com a ilha. Ambos foram engolidos pelo terremoto e pelo tsunami. Renato sempre lembra deste amigo, quando se recorda do terremoto. Luiz Garrido era uma criança de 5 anos na época do terremoto. A memória infantil de Luiz capturou detalhes que os adultos ao redor dele nem registraram naquela confusão. Viu com os próprios olhos as ondas sísmicas percorrendo o chão, literalmente ondas em plena terra, como se o solo fosse líquido.
A rua ondulava de tal maneira que um caminhão estacionado foi deslocado por mais de 30 metros sem que ninguém o tocasse e tudo se movia. Seu pai, que estava agitado com tudo o que acontecia, gritava: "É um terremoto! É um terremoto!" E sua mãe respondia: "Sim, é um terremoto e está muito forte." Ele se lembra destas frases até hoje. Digna Rodrigues, dona de casa, descreveu a experiência que viveu dentro de sua própria casa como algo absolutamente surreal. A casa se movia como um navio em alto mar, deslocando-se 1,5 metros para um lado e 1,5 metros para o outro. Seu marido, em um esforço de humor desesperado para aliviar o terror e tentar acalmá-la, brincou: "Olha que lindo, estamos em alto mar." Nos dias seguintes, o que mais a indignou foi ao ligar o rádio e ouvir que ele tocava uma música alegre como se nada tivesse acontecido. Para ela, aquilo era uma grande falta de respeito, imensurável com toda a dor que o sul do Chile estava vivendo. Ouça outros relatos de pessoas de localidades próximas a Valdivia. José Argomedo, de Maulim. Ele era um camponês que, por sorte, estava a cavalo num terreno elevado quando o terremoto começou. Não sabia o que estava acontecendo. Naquele Chile de 1960, todos sabiam que a Guerra Fria estava no auge e a primeira coisa que passou pela sua cabeça foi que havia começado uma guerra nuclear. Foi o que pensei, embora mais tarde tenha descoberto que se tratava de um terremoto. Tive sorte de estar a cavalo num terreno elevado, pois isso me salvou, e de lá vi muitas casas desabando. Na parte alta e de cima do seu cavalo, assistiu ao colapso das casas ao redor, impotente. Muitos dos seus vizinhos não tiveram a mesma sorte e não sobreviveram. Luiz Bernucci, morador da costa de Valdivia. Estava na costa quando o terremoto começou e o pegou de surpresa. Ele calculou que pelo menos os movimentos na máxima intensidade tenha durado uns 3 minutos e meio. Para quem estava querendo ficar erecto, se segurando em qualquer coisa, sentindo o chão se mover em ondas totalmente visíveis, ouvindo o rugido profundo da terra e o colapso dos edifícios ao redor, aqueles 3 minutos e meio foi um tempo que não parecia ter fim. Sua descrição do que sentia durante o terremoto foi a sensação aterrorizante de que aquilo simplesmente não ia parar. O senador Aniceto Rodrigues estava visitando a cidade de Lanco. O então senador estava em Lanco, cidade a 40 quilômetros de Valdivia, quando o terremoto surpreendeu. Seu depoimento oficial ficou registrado nos anais do Congresso chileno da época. Descreveu o chão como um terreno instável, um solo que se movia demais, sobre o qual era impossível manter qualquer equilíbrio. Assistiu ao colapso do edifício municipal da cidade e ao pânico absoluto que tomou conta da população nas ruas. Seu testemunho político e humano foi fundamental para mobilizar recursos federais de socorro para a região devastada nos dias e semanas seguintes. Plácido Larion Dias, sobrevivente de Los Muermos, a menos de 200 quilômetros do epicentro. Décadas depois, Plácido entregou seu relato escrito à mão para um pesquisador da Universidade Nacional Autônoma do México, que estudava o terremoto, autorizando expressamente a publicação. Seu depoimento foi utilizado em artigo científico para correlacionar a experiência humana com a escala de Mercalli, que é uma outra escala para medir terremotos. Esta mede a partir das destruições produzidas por eles e de informações de sobreviventes. Em Los Muermos, Plácido descreveu como as fundações das casas rurais giraram e tombaram com a passagem das ondas sísmicas, ondas que eram visíveis no solo, percorrendo o terreno como se ele fosse feito de água. Relatou ainda casos de pessoas que ficaram presas dentro de suas casas pegando fogo, porque as lareiras estavam acesas no momento do terremoto e desabaram sobre as estruturas de madeira. O sol encharcado pelas chuvas intensas daquele outono amplificaram ainda mais os movimentos do sismo. Quase 80% das edificações de Valdivia sofreram algum tipo de dano, algumas apenas racharam, porém a maior parte foram ao chão, ficando reduzidas a escombros. O terremoto do dia 22 de maio durou entre 10 e 12 minutos. Um de 10 minutos, na vida normal, é o tempo de um almoço rápido, de conferir as mensagens que chegam, de uma caminhada simples, de uma ligação telefônica qualquer, tempo de tomar um sorvete ou conversar algo com um amigo. Mas quando a Terra está se movendo embaixo dos seus pés com aquela intensidade toda, 10 minutos parecem ser uma eternidade. Existem sobreviventes e alguns cientistas que alegam que este terremoto tenha durado até 15 minutos. O tsunami, o monstro furioso que vem do mar. O terremoto foi apenas o começo do caos, porque quando o fundo do oceano se moveu com aquela violência toda, ele fez algo que mudaria o destino de Valdivia e de muitas pessoas a milhares e milhares de quilômetros de distância do epicentro. Ele empurrou uma gigantesca massa de água, gerando uma série de ondas. Estamos falando de ondas com comprimentos de centenas de quilômetros. Ondas que no alto mar são quase imperceptíveis. Você poderia estar num navio e nem perceber que elas passaram por baixo de você.
mas que ao se aproximarem da costa, ao encontrarem o fundo do oceano mais raso, se transformam em muros de água de 10, 20, 30, 40, 50 metros de altura e às vezes muito maiores. São os terríveis tsunamis e o que foi gerado pelo terremoto de Valdivia foi muito devastador. O tsunami ocorreu logo após o segundo terremoto. Data: domingo, 22 de maio de 1960. Horário local: por volta das 16 horas, aproximadamente, o mar começou a recuar. A altura das ondas: entre 8 a 25 metros. Eram 16 horas e 10 minutos quando a primeira onda chegou na costa chilena. Tinha aproximadamente 8 metros. Fez o nível do mar subir 4 metros do seu leito e atingiu lugares como Concepción e Ilha Chiloé. A segunda onda, a maior onda, surgiu às 16 horas e 20 minutos e tinha uma altura entre 10 e 25 metros. Esta onda destruiu várias cidades costeiras do sul do Chile, tais como Valdivia e Puerto Montt. Alguns cientistas dizem que este tsunami gerou na verdade uma sequência de 8 ondas, sendo que 2 delas foram extremamente grandes, destrutivas e fáceis de serem observadas e sentidas. Na costa chilena, as primeiras ondas fracas chegaram cerca de 15 a 30 minutos após o segundo terremoto e as 2 ondas destrutivas, maiores, chegaram depois das 16 horas. Para as comunidades costeiras que já haviam sido destruídas pelo tremor de terras, que já tinham seus mortos e feridos espalhados pelas ruas, que ainda estavam tentando entender o que havia ocorrido, a chegada das ondas foi um golpe fatal, cruel e impiedoso. Em algumas praias antes das ondas maiores surgirem, a água recou primeiro. O mar se retirou da posição original, como se fosse respirar fundo antes de atacar a costa. Neste recuo, conforme relatos, houve quem, na curiosidade trágica dos inocentes, que não sabem o que está por vir, caminharam em direção ao oceano para ver os mistérios que tinham sido expostos na grande faixa de areia. Primeiro o mar retornou com uma força imensurável, com uma onda de 10 metros e logo depois com outra de aproximadamente 25 metros, passando sobre todos e sobre tudo que estava em seu caminho. Os curiosos não voltaram e seus corpos nunca foram encontrados. O tsunami seguia costa adentro. A cidade de Puerto Saavedra foi completamente varrida e a vila de Totém desapareceu do mapa. Em algumas localidades, as ondas chegaram a penetrar mais de 10 quilômetros para dentro do continente, devido aos rios. Bairros inteiros, fazendas, estradas, pontes, tudo foi carregado pela força das águas. Uma coisa curiosa a ser observada é que o tsunami atingiu e entrou por vários rios da região, destruindo tudo que estava próximos às suas margens. Observe estes relatos de alguns sobreviventes do tsunami. Marta Medel, então com 10 anos, morava em Curral, vilarejo costeiro que fica a 20 quilômetros de Valdivia, por mar. Seu pai era o chefe da aduana naquela cidade. Naquele domingo, Marta brincava descalça na praia com seu irmão quando o chão começou a tremer com tal força que era impossível caminhar. O pai as buscou e a família subiu correndo para o Cerro La Marina. Lá de cima, Marta viu o mar se retirar até a metade da baía e depois uma onda crescer até a altura do Forte de Niebla, uma construção colonial de vários andares. A onda avançou e varreu completamente o vilarejo. Seu irmão Pedro Pablo, de 15 anos, desceu com o pai para verificar os danos e os dois se separaram. Uma segunda onda os pegou. Testemunhas contaram à família que o rapaz nadou muito, tentando se salvar, até que uma viga de madeira o golpeou na cabeça e ele afundou. A família, depois de encontrar o corpo de Pedro Pablo, dormiu ao lado dele por 3 dias, esperando o transporte para levá-lo a Valdivia para um enterro digno. A mãe de Marta não permitiu que o corpo do filho fosse enterrado em Corral e disse que nunca mais voltaria àquele lugar, lembrou Marta. Cruzaram o rio em um barco com a lona costurada em cima para protegê-los das ondas. Eles costuraram uma tenda na borda do barco para nos proteger das ondas enormes. A gente nunca esquece porque quando me lembro, ainda consigo ouvir o som das ondas quebrando sobre aquela tenda. Tenho pavor do mar. O mar é lindo de se ver, mas é muito traiçoeiro. Marta acende uma vela no dia 22 de maio de cada ano, pela memória do irmão morto neste tsunami. Jovita Riquelme, moradora do vilarejo de Keuli, litoral de Valdivia. Jovita vivia neste vilarejo costeiro que foi um dos mais devastados pelo tsunami. O terremoto foi violentíssimo, mas o que se seguiu foi o que destruiu tudo o que ela possuía. O tsunami chegou em ondas sucessivas. A primeira onda levou sua filha. A segunda levou seu marido. Jovita sobreviveu, mas perdeu os 2 membros mais queridos da família num intervalo de minutos, sem poder fazer absolutamente nada. O mar era rápido demais, poderoso demais, implacável demais. Seu testemunho é um dos mais dolorosos coletados pelos pesquisadores que documentaram a catástrofe. Padre Alexandre de Champs Droulans estava em Corral.
Ele detalhou que por volta das 16 horas e 5 minutos, o mar começou a recuar a toda velocidade, com um barulho impressionante, como o ruído de uma sucção de metal. Um enorme banco de areia emergiu, causando surpresa e pânico. Então, chegou uma onda de cerca de 8 metros e um terço ainda maior, 10 a 11 metros, chegou para completar a destruição. O padre Alexandre observou que os pescadores pereceram em seus próprios barcos que foram engolidos pelas ondas. O sobrevivente Dagobert Godoy, de Colico, lembrou-se que disseram que a água do vale do rio subiria uns 2 metros, mas ela subiu 10 metros. Os edifícios que resistiram ao terremoto foram invadidos pelas águas. Em Valdivia, os sistemas de eletricidade e de distribuição de água foram totalmente destruídos pelo desastre. Apesar das fortes chuvas de 21 de maio, a cidade estava totalmente sem água potável, devido ao rio que a abastecia ter ficado marrom devido aos sedimentos, provenientes de diversos deslizamentos de terra e também devido à grande quantidade de detritos flutuantes, incluindo casas inteiras, animais, corpos, etc. Isto se tornou um sério problema nas regiões mais chuvosas do Chile, não havia água potável. Uma curiosidade: uma onda de meio metro pode derrubar um homem adulto facilmente, uma onda de 10 metros pode arrasar cidades costeiras, uma onda de 25 metros pode destruir tudo o que encontrar pelo caminho e tem a força de arrastar e afundar até navios. Vários navios foram completamente destruídos por este tsunami, com exceção do navio Canelos, que encalhou depois de ser arrastado por mais de 1,5 km para o interior do rio Valdivia, que fica próximo da cidade de mesmo nome. Então, o forte tsunami iniciou a sua jornada pelo Oceano Pacífico. Viajando à velocidade de um avião a jato, cerca de 700 km por hora em águas profundas, as ondas se espalharam em todas as direções. Para o norte, para o oeste, para onde o oceano as levassem. Os horários locais, apresentados a seguir, vêm de diversas fontes e principalmente do mapa de simulação de horários de impacto de tsunamis da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica e das 6 Centros Nacionais de Informação Ambiental do governo americano. Países: Peru e Equador. Lugares: várias localidades. Data: domingo, 22 de maio de 1960. Horário local: no Peru as ondas chegaram às 19 horas e 30 minutos e no Equador chegaram por volta das 23 horas. A altura das ondas: de 3 a 6 metros, as ondas variaram muito de altura nas costas destes países. Vítimas fatais e desaparecidos, não contabilizados. Prejuízo, não contabilizados. Evento: tsunami. Primeiro as ondas atingiram as áreas costeiras do Peru em La Punta Calao, Molendo e Chimbote. No Equador foram a região de Galápagos, Ilha Santa Cruz e áreas do litoral continental, como La Libertad, partes da província de Esmeraldas e Manta. As ondas nestes países chegaram com alturas entre 3 a 6 metros, mas por muita sorte, não foi relatada nenhuma ocorrência com vítimas fatais, apenas estragos em algumas localidades. O impacto foi intenso o suficiente para causar inundações e danos na infraestrutura costeira destes países. País: Chile. Lugar: Ilha de Rapa Nui, também chamada de Ilha de Páscoa, esta ilha pertence ao Chile. Foi atingida na costa leste, mas a maior devastação ocorreu na parte oriental da ilha que recebeu frontalmente as ondas vindas do leste, principalmente na Baía de Anganui. Data: domingo, 22 de maio de 1960. Horário local: 21 horas e 15 minutos. Altura das ondas: entre 4 e 5 metros. Vítimas fatais e desaparecidos, não contabilizados. Prejuízo, não contabilizados. Evento: tsunami. Na ilha de Rapa Nui ou Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile, as ondas chegaram cerca de 6 horas depois do evento sísmico ocorrido. A primeira onda atingiu o leste da Ilha de Páscoa às 21 horas e 15 minutos. O centro cerimonial Autongariki, o maior e mais espetacular já construído na ilha, foi totalmente devastado pela segunda onda do tsunami em poucos minutos. Esta atingiu uma altura de 4 a 5 metros e apresentava uma força descomunal que chegou destruindo tudo o que encontrou no seu caminho, inclusive os moais deste monumento e outras estruturas próximas. Tudo foi arrastado a mais de 200 metros para o interior da ilha. Devido às dificuldades técnicas, este monumento só foi reconstruído durante os anos 90 do século passado. As 15 esculturas gigantes de pedra, os moais, foram colocados novamente nas suas posições originais. Este trabalho levou aproximadamente 5 anos, mesmo empregando quase 50 pessoas e mesmo usando uma grua de grande potência. País: Estados Unidos. Lugar: Havaí. Data: segunda-feira, 23 de maio de 1960. Horário local: 1 hora e 10 minutos da manhã. Altura das ondas: 10,7 metros. Vítimas fatais e desaparecidos: 61 pessoas.
Prejuízo: 75 milhões de dólares. Evento: tsunami. Várias horas depois do terremoto, o tsunami chegou na região havaiana de Hilo, que fica na costa leste da maior ilha do arquipélago do Havaí, que hoje faz parte dos Estados Unidos. Era de madrugada nas ilhas paradisíacas no meio do Oceano Pacífico e a maioria das pessoas dormiam. Os sistemas de alerta, que já existiam desde 1948, criados justamente por causa de um tsunami que havia matado centenas de pessoas no Havaí alguns anos antes, estavam funcionando corretamente. A maioria das pessoas foram evacuadas. Mas nem todos acreditaram nos avisos e nem todos quiseram sair a tempo. Ondas de mais de 10 metros varreram a orla da costa leste daquela ilha. 61 pessoas morreram. Bairros inteiros foram destruídos. O prejuízo foi de milhões de dólares. Observe este depoimento. Fusayo Ito morava em Waiakea, região de Hilo, no Havaí. Tinha recebido o alerta de tsunami pelo rádio, mas achou que sua área não seria atingida. Tsunamis raramente chegavam ali com força. Chegou inclusive a convidar amigas que moravam mais perto do mar para passarem a noite em sua casa, acreditando que todas estariam mais seguras. Era pouco depois de 1 hora da manhã quando um estrondo sacudiu tudo. A onda de mais de 10 metros chegou sem hesitação, derrubando a sua casa. Fusayo levou uma pancada na cabeça e perdeu a consciência por alguns instantes. Quando voltou a si, estava sendo levada pela correnteza entre arbustos às margens do rio Wailoa. Ela não sabia nadar e se agarrou desesperadamente à tela da porta de sua própria casa, que era o único objeto que encontrou flutuando mais próximo. Fusayo foi levada pela correnteza para dentro da baía de Hilo. Passou o resto da noite assim, flutuando no escuro, sem saber nadar, engolindo água salgada, segurando aquela tela com todas as forças que tinha. Estava tão apavorada que nem conseguia chorar. De manhã, um piloto que sobrevoava a área de busca viu algo brilhando na água escura da baía. Era ela, Fusayo. Os resgatistas se aproximaram de barco. Quando ela os viu, pensou que era um barco fantasma até ouvir vozes humanas reais. Sobreviveu, mas perdeu tudo. Então veio o que ela chamou de seu segundo milagre. Meses depois, um operador de trator que trabalhava na limpeza dos escombros devolvidos pelo mar em Waiakea encontrou soterrada no barro uma bolsa de zíper. Dentro dela, os títulos de poupança que Fusayo havia comprado durante anos para garantir o futuro da sua filha. Os papéis estavam cobertos de lama, mas os nomes eram legíveis. O trabalhador os entregou à polícia. A polícia chamou Fusayo e o dinheiro que ela havia perdido para o oceano havia voltado para ela da lama. País: Estados Unidos. Lugar: Estado da Califórnia, na costa oeste. Data: segunda-feira, 23 de maio de 1960. Horário local: 5 horas e 30 minutos da manhã. Altura das ondas: 2 metros. Vítimas fatais e desaparecidos: 2 vítimas fatais. Prejuízo: 500 mil dólares. Evento: tsunami. Na costa oeste dos Estados Unidos, as ondas atingiram as cidades de San Diego, Los Angeles e Crescent City, com ondas que apresentaram uma altura de 1,5 a 2 metros. Na Califórnia, o tsunami fez 2 vítimas fatais e provocou vários danos a embarcações. Houve algumas destruições de edificações, mas foram menores que em outras localidades. País: Estados Unidos. Lugar: Ilhas Aleutianas, Estado do Alasca. Data: segunda-feira, 23 de maio de 1960. Horário local: 10 horas da manhã. Altura das ondas: 5 metros. Vítimas fatais e desaparecidos, não contabilizados. Prejuízo: não contabilizados. Evento: tsunami. Já nas Ilhas Aleutianas, no estado americano do Alasca, as ondas chegaram no dia seguinte, com uma altura de 5 metros, causando muita destruição nas áreas povoadas. Como são ilhas muito remotas, as informações foram desencontradas e muito fragmentadas, pois esta região é formada por um arquipélago de picos vulcânicos que tem 69 ilhas. País: Japão. Lugar: cidade de Kamachi, Chiogama, Ofunato e região de Sanriku. Data: segunda-feira, 23 de maio de 1960. Horário local: 14 horas e 25 minutos. Vítimas fatais e desaparecidos: 140 pessoas. Altura das ondas: 5,5 metros a 6,3 metros. Prejuízo: 50 milhões de dólares. Evento: tsunami. Mais de 22 horas após o terremoto, as ondas chegaram do outro lado do oceano. No Japão, as ondas chegaram e destruíram a cidade de Kamachi, localizada no centro-sul da província de Iwate. No passado, esta cidade foi por séculos governada por diversos clãs de samurais, sendo uma cidade histórica importante para o Japão. O tsunami conseguiu atingi-la, mesmo estando a 17 mil quilômetros de distância.
E mesmo assim, mesmo depois de percorrer toda essa imensidão do oceano, mesmo depois de tantas horas de viagem, as ondas ainda tinham altura e força suficientes para matar. Só no Japão foram 142 pessoas que perderam suas vidas. Este tsunami destruiu 1.600 casas no Japão. País: Filipinas. Lugares: Costa Leste. Data: segunda-feira, 23 de maio de 1960. Horário local: 15 horas. Vítimas fatais e desaparecidos: 32 vítimas fatais. Altura das ondas: 1,6 metros. Prejuízo: não contabilizados. Evento: tsunami. As ondas ainda atingiram as Filipinas, chegando neste país com uma altura aproximada de meio metro a 1,6 metros, fazendo mais 32 vítimas. As cidades de Lopes, Quezon, Legazpi, Luzon, Samar e Albay foram as mais atingidas e que tiveram alguns danos críticos. As ondas chegaram muito fortes nas Filipinas. Depois foi a vez da Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e da Austrália serem atingidas por ondas com alturas de 1 metro. Só na Nova Zelândia, o tsunami foi observado em mais de 120 localidades. As ondas chegaram na Nova Zelândia por volta das 4 horas da manhã do dia 23 de maio de 1960. Na Austrália, elas atingiram a costa às 7 horas da manhã. Já em Papua Nova Guiné, as ondas foram observadas às 10 horas da manhã. Nestes países não ocorreram acidentes com vítimas fatais que se tenha notícia. O terremoto de Valdivia atingiu e matou pessoas em 3 continentes diferentes, na América, na Ásia e na Oceania, e o mais curioso de tudo é que muitas destas pessoas nem imaginavam onde ficava Valdivia ou tinham ouvido falar desta cidade. O vulcão Pueyo. Quando a Terra vomitou fogo. Erupção do vulcão Pueyo. Data: terça-feira, 24 de maio de 1960. Local: Cordilheira dos Andes. Evento: erupção. O vulcão entrou em erupção após todos os eventos anteriores terem ocorrido. Como se terremoto e tsunami não fossem suficientes, a natureza decidiu acrescentar mais um elemento a essa sinfonia de destruição total. No dia 24 de maio de 1960, apenas 2 dias após o grande terremoto, o vulcão Pueyo, que faz parte do complexo vulcânico Pueyo-Corbón-Caule, localizado na Cordilheira dos Andes, a cerca de 200 quilômetros a leste de Valdivia, entrou em erupção. Os geólogos acreditam que o próprio terremoto, ao liberar pressão nas placas tectônicas e criar novas fraturas no subsolo, pode ter desencadeado a atividade vulcânica. Como se a Terra, ainda estremecida, ainda convulsiva, precisasse de mais uma forma de extravasar toda aquela energia que havia acumulado por séculos. Colunas de cinza e fumaça subiram a mais de 6 quilômetros de altura. A erupção durou semanas e as cinzas cobriram cidades, destruíram lavouras, sufocaram animais. O vulcão era mais uma camada de sofrimento sobre um povo que já havia chegado ao seu limite. Contabilizando tudo, foi uma destruição que cobriu mais de 400 mil quilômetros quadrados. Mas quando a natureza se enfurece, ela não para sempre, tem algo a mais para apresentar. Em o lago que amedrontou Valdivia. E o pesadelo de Valdivia não terminou no dia 22 ou no dia 24 de maio, ele continuava com um novo elemento. Um mês depois, um novo desastre se abateu sobre a cidade, o chamado Rio Aso. O terremoto havia provocado diversos deslizamentos que bloquearam o rio San Pedro, represando as águas do lago Rinhui. O nível do lago subiu perigosamente e a cada metro a mais representava 20 milhões de metros cúbicos de água prontos para descer sobre Valdivia. Aquela situação era agora uma nova e perigosa ameaça. Durante semanas, engenheiros e trabalhadores lutaram contra o tempo para drenar as águas de forma controlada, evitando que mais de 4 bilhões de metros cúbicos virassem uma parede de destruição sobre uma cidade já destroçada. O Chile inteiro acompanhou pelos noticiários de rádio. Dia após dia, hora após hora. Felizmente, em 24 de julho, 2 meses após o terremoto, o último obstáculo foi removido. A inundação foi controlada e Valdivia foi salva de uma nova catástrofe e mesmo assim, houve áreas e bairros inteiros que ficaram ilhados pelas águas. A ciência que aprende com o caos. Da tragédia, nasceu o conhecimento. O terremoto de Valdivia de 1960 se tornou um dos eventos mais estudados da história da geologia. Foi ele que ajudou os cientistas a confirmarem, de forma definitiva, a teoria tectônica de placas, a ideia de que a crosta terrestre é dividida em grandes placas que se movem constantemente. Nos anos 1960, essa teoria ainda era relativamente nova e havia muito ceticismo na comunidade científica. O que aconteceu no Chile foi uma evidência irrefutável registrada por sismógrafos em todo o mundo.
Foi a partir desse evento que os cientistas desenvolveram a escala de magnitude de momento, uma escala mais precisa do que a Richter para medir terremotos de magnitudes imensas, mega ou extremas. Esta escala é usada até hoje. O terremoto de Valvidia está na categoria dos terremotos extremos. O tsunami gerado pelo terremoto revelou a capacidade destruidora das ondas mesmo a distâncias oceânicas imensas, o que levou à criação e expansão do Sistema de Alerta de Tsunami do Pacífico, que é um sistema que hoje monitora o oceano 24 horas por dia, 7 dias por semana e que já salvou incontáveis vidas. Chile, por sua vez, se tornou o país mais avançado do mundo no monitoramento sísmico e na preparação para terremotos. As normas de construção foram radicalmente revisadas. Planos de evacuação foram criados e geradas as rotas de fuga. A cultura da preparação para desastres entrou no currículo escolar, nas conversas de família, no cotidiano de cada chileno. Porque eles sabem e eles sempre souberam. A terra vai tremer de novo, a qualquer hora, a qualquer instante. Valdivia renasceu. Não foi rápido, não foi fácil. Reconstruir uma cidade é reconstruir também as pessoas que a habitam e isso leva tempo. Pode levar algumas gerações, em alguns casos, pode até levar séculos. Mas Valdivia renasceu. Hoje, Valdivia é uma das cidades mais belas e mais charmosas do sul do Chile. O mercado fluvial, às margens do rio Valdivia, é famoso no mundo inteiro pelas suas dezenas de leões marinhos que habitam os piers, esperando um pedaço de peixe dos vendedores locais. A Universidade Austral do Chile, fundada antes do terremoto e reconstruída depois dele, é hoje uma das melhores universidades do país. As pessoas que vivem lá hoje cresceram ouvindo as histórias dos avós, das paredes que caíram, das ondas que chegaram, do céu coberto de cinzas do Puyui. Carregam essas histórias não com medo, mas com respeito. Com a consciência de que a terra sob seus pés tem uma vida própria, uma história que começa muito antes da nossa e que continuará por muito tempo depois. Há algo que os chilenos usam com frequência ao falar de 1960. Falam da resistência, da capacidade de dobrar sem quebrar, de cair e se levantar. De perder tudo e ainda assim encontrar, no outro dia, uma razão para continuar a viver. Em Valdivia é assim. Porque o que aconteceu naquela cidade não foi apenas um desastre natural, foi uma lição. Talvez a maior, a mais cara, a mais dolorosa lição que a Terra já nos deu sobre humildade, sobre vulnerabilidade e sobre a nossa condição de hóspedes temporários neste planeta extraordinário. Valdivia sobreviveu, o seu povo resistiu e a humanidade aprendeu algo novo com aquele dia. E o planeta Terra? A Terra continua viva, se mexendo como sempre, como alguém que respira. Obrigado por assistir a este documentário. Esperamos que você tenha gostado e aprendido algo novo e interessante sobre grandes terremotos. Deixe um like para ajudar a aumentar o alcance do canal. Inscreva-se e aumente seus conhecimentos. Se já for inscrito, clique no sininho para continuar recebendo as notificações do canal. Deixe um comentário dizendo qual foi a parte do vídeo que mais surpreendeu você. Nos diga de qual cidade do mundo você está nos assistindo. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.